Hoje nós vamos falar um pouco sobre inovações tecnológicas, já que no calendário civil hoje é o Dia Nacional do Inventor. E para isso nós temos a alegria de receber aqui uma jovem pesquisadora, a professora Cristiane Borges, do Instituto Federal de Goiás. Ela é pesquisadora e possui projetos na área de inovação, além de ser uma das responsáveis por um dos eixos de pesquisa do novo Centro de Referência em Pesquisa e Inovação do IFG, o Instituto Federal de Goiás, e que tem o nome de Citelab. Um dos focos deste centro é justamente a inovação. Por isso que nós recebemos aqui a Cristiane. Bem-vinda e muito obrigado pela sua presença. A gente que agradece o convite. Eu quero já começar assim perguntando, né, Vanessa, porque a gente no dia do falar de inovação, de pesquisa e receber uma jovem é algo que incentiva. Como é que começou o seu gosto pela pesquisa? Inovação, ciência? Desde criança eu sempre gostei de desmontar coisas, né? Então eu até brinco que meu avô ele me deu um jogo de ferramentas quando eu era criança, né? E eu desmontava tudo que eu via pela frente. Só que um dia não deu muito certo porque eu tentei desmontar a TV. Aí já foi um pouco... E assim, toda criança tenta imaginar, não, mas o que tá acontecendo dentro da TV, né? Aquele monte de pequenininhos, né? Eu queria saber o que tinha dentro da TV. Eu fui lá e tentei desmontar. Aí não deu muito certo, né? Mas começou por aí. E a sua área de formação dentro da ciência é qual? Telecomunicações. Daí, hoje em dia eu trabalho com robótica, rede de computadores e segurança da informação. Olha aí que bacana, Vanessa. E hoje você está presente em um dos projetos, que é o Citelab. Explica pra gente, assim, o que é o Citelab. O Citelab, ele começou esse ano, né? Mas nós já desenvolvemos pesquisas há vários anos, né? Dentro da instituição. E aí é uma forma de nós fomentarmos ainda mais a pesquisa dentro do estado de Goiás. E servir também como um hub de inovação para os outros campos, né? Porque às vezes no interior eu sou da cidade, eu sou de um campus do interior, né? Eu sou professora no IFG de Lusiânia. E às vezes assim a gente não tem tanto material para pesquisa, porque é muito complicado você equipar todos os campos do IFG. Então o Citelab ele vem como uma forma de você colocar, né, toda a tecnologia também disponível para os campos, né? E para a comunidade, né? Então, assim, a gente também tenta atender as demandas sociais. E tem alguns ramos de atuação. Quais são esses ramos? Conta pra gente. A gente tem 6 eixos de tecnologia. Nós temos eixos relacionados à área de educação, à área de cultura, de história e cultura. Eu sou responsável pelo eixo de Design Factory, que aí tem um laboratório de prototipagem. Tem o eixo de energias e tecnologias renováveis. Então, tem uma série de áreas, assim, tentando abranger todas as áreas de atuação, né, dos campos do IFG. Eu, quando era criança, né, você lembrou aí de montar e desmontar coisa, eu também passei por essa fase, mas fui para a área de humanas. A gente sempre pensa assim, no inventor, invenção, tecnologia, e está muito ligado com a criatividade. Sim. De onde que arruma criatividade para pensar nas coisas mais inusitadas que às vezes, principalmente a gente que é da área da comunicação, que fica perguntando, procurando o porquê das coisas ou como que foi feito, né? De onde que vem criatividade e inspiração para atuar na ciência? Acho que isso acaba que é questão de percepção. Agora, em tempos de pandemia, né, para vocês terem uma ideia, uma criança de 12 anos, vendo que uma das grandes preocupações dos profissionais é com a questão de segurança, né? Os profissionais da área de saúde. E eles têm sempre que ficar usando máscara, né? Agora é obrigatório também para que a gente use máscaras. E assim, quando você tá de máscara, aquilo lá incomoda muito a orelha. E aí uma criança de 12 anos no Canadá inventou um protetor de orelha, que é mais ou menos como esse aqui. Que a gente imprimiu no laboratório. Mas essa criança desenvolveu algo parecido e deixou na internet, né, o projeto, e a gente pode adaptar o projeto e a partir daí colocar, personalizar
Mas isso, assim, foi a partir da percepção de uma criança de que a máscara, né, estava incomodando, estava machucando aqueles profissionais. E, sim, isso aqui é uma forma dele contribuir, né, para a sociedade. Olha só que interessante. Essa criança está de parabéns, porque realmente é uma das coisas que mais incomoda é usar a máscara, né? Você trouxe mais alguns outros objetos. Podia contar para a gente um pouquinho sobre eles? Isso aqui também vem é um projeto também open source. A Prusa, ela começou com isso, né? Que no início da pandemia, uma das grandes dificuldades também da população, né? Era, assim, da população que trabalha na área da saúde, né? Os profissionais da área, era justamente encontrar materiais, né? EPI, para se cuidarem, né? Se protegerem. E aí, então, vários makers, né? Várias pessoas pesquisadoras que trabalham com prototipagem, com impressão 3D, começaram a imprimir face shields. Então, aqui falta o acetato, mas com o acetato você tem, então, aqui o protetor facial. Isso, que é aquele que você coloca aqui na testa, né? Sim. Que fica com protetor transparente. Inclusive, o IFG, ele tá produzindo, né, essas face shields para doação, né? Para os profissionais da saúde. Olha aí, a ciência, a tecnologia trabalhando para ajudar os profissionais de saúde, assim como já tem ajudado tanto a humanidade nesse período de pandemia. Aí eu pergunto, você já trouxe aqui para nós algo que vai nos ajudar, está nos ajudando nesse processo. E no pós-pandemia, como que a ciência e a inovação, a tecnologia vai poder ajudar a humanidade na retomada desse processo? A tecnologia, ela veio para auxiliar nós, assim, no dia a dia, né? Graças à tecnologia é possível, por exemplo, que muita gente esteja trabalhando de casa. Então, muita gente está em home office porque alguém inventou a internet, alguém inventou o computador, alguém inventou, assim, as tecnologias de comunicação. Eu acho que a tecnologia, ela veio para auxiliar cada vez mais, não só em momentos de pandemia, mas agora está sendo crucial, né, nesse momento. E acaba também que, graças à tecnologia, as pessoas, elas, pelo fato, assim, de estarem mais em casa, elas acabam produzindo mais também, elas acabam desenvolvendo mais soluções. Essa placa aqui, por exemplo, é uma placa chamada Arduino. É uma placa open source. Você pode utilizar, pode comprar ela, ou você pode criar a sua própria placa, porque tem o código, né? Tem como se fosse, assim, a receita para você criar essa placa, né? E aí muita gente está usando ela para fazer automação em casa. Se acender, apagar a lâmpada, controlar a temperatura. Então dá para fazer uma série de coisas. E que isso aí pode auxiliar não só em momentos de pandemia, mas também em outros momentos. O exemplo disso é que, não sei se vocês lembram, que no Chile algumas pessoas morreram porque na casa começou a vazar gás e não tinham nenhum tipo de sensor para dar esse aviso, né? Então, com ferramentas desse tipo, sensores conectados a essa placa, você poderia criar alarmes para avisar, né? Em caso de acidentes com gases, por exemplo. Você fala aí open source. Para quem está em casa entender, o que significa esse open source? É uma plataforma aberta. Quer dizer que você pode pegar aquele código, pegar aqueles dispositivos, aqueles componentes e criar a sua própria placa, o seu próprio software. Seria mais ou menos assim. É algo colaborativo. É algo colaborativo. Bacana. Que aí vem, assim, do conceito, assim, de maker, de comunidade. E o que eu acho mais interessante nas invenções, né, Cristiane, Marcos, se você que está nos acompanhando, é que, assim, a invenção surge e a gente vai se adaptando a essa realidade. Tanto que a gente hoje não consegue mais viver sem o celular, sem os aplicativos que nós usamos e sem algumas invenções também que nós já adquirimos o hábito, né, mesmo no nosso dia a dia. Você acha que uma pessoa, para ser inventora, ela nasce ali com a curiosidade, com algo assim já, ou pode ser desenvolvido com estudo, um inventor em si? Acho que você tem que ter a ferramenta certa, aquele conhecimento certo e precisar assim, normalmente você precisa resolver algum tipo de problema. Então, assim, enquanto aquele problema ele não surge para você, às vezes a ideia, você não desperta para aquela ideia. Mas a partir do momento em que você tem aquela assim, nossa, mas eu queria tanto automatizar isso aqui, como é que eu posso fazer? Aí você começa, então, a desenvolver novas ideias.
E assim, uma criança que está em casa, que como você e o Marcos gostavam de desmontar coisas, qual que é a sugestão para incentivar essa criança? Eu costumo dizer que essas crianças de hoje em dia, elas já nascem assim, já com uma certa curiosidade a mais do que nós quando... Do que a nossa geração. Que a nossa geração, né? Então, eu acredito assim que a gente tem que incentivar que elas realmente se interessem em pesquisar, em brincar com certas coisas, assim, que você tente incentivar que ele realmente desenvolva a imaginação. Principalmente utilizando brinquedos pedagógicos, brinquedos de montar, que isso aí, assim, eu acho que ajuda bastante no desenvolvimento do raciocínio da criança. Ficou a dica pra mim mesma, Olha né? aí, eu ia chamar a atenção. E você que é mamãe de 2, né? Sim. A professora Cristiane fala de brinquedos, de objetos de montar e desmontar. Não é porque nasceu nessa época que vai precisar de mexer só com coisa digital. Não. O analógico, essas coisas de montar e desmontar, eu comecei a montar quebra-cabeças muito pequeno. Amava montar quebra-cabeça e brinquedos também de montagem e desmontagem. Então tá aí a dica nesse Dia Nacional do Inventor, a gente falando de inovação tecnológica, especialmente num tempo em que a ciência anda tão ameaçada, a ciência anda levando porrada de todo lado, se a gente pode dizer dessa forma, né? Mas a gente valoriza aquilo que é colocado para o bem comum. Como nós vimos aqui, utensílio simples, criado por uma criança de 12 anos para ajudar os profissionais de saúde. Então, palmas para nossa ciência, para os cientistas, para as pessoas que trabalham com inovação tecnológica, com pesquisa, que nós precisamos de valorizar e muito essa área do conhecimento. Cristiane Borges, muito obrigado, viu, pela sua presença, pela sua participação aqui. O nosso agradecimento extensivo ao Instituto Federal de Goiás e também ao Centro de Referência e Pesquisa em Inovação. A gente agradece, o convite. E o IFG ele tem uma plataforma chamada IFG Produz, que lá você consegue encontrar todas as nossas produções, os nossos trabalhos, inclusive assim, se vocês tiverem assim, alguma ideia que a gente possa desenvolver, é só contar com a gente. Maravilha, muito obrigado.